Bom, pessoal, nós já posicionamos a Fernanda, então, aqui na cadeira. E nós agora vamos fazer algo bem bacana que você pode fazer aí na sua casa. O que é isso? Nós vamos descobrir o eu social. O que seria o eu social? Nós que trabalhamos com pessoas, nós que convivemos com pessoas, nós precisamos usar uma máscara. Essa máscara nós chamamos de eu social. O que seria isso? É você deixar à mostra o seu lado verdadeiro e, aliás, deixar à mostra o seu lado falso e esconder o verdadeiro. Normalmente é isso que acontece. Algumas pessoas não. Algumas pessoas autênticas, já fizemos isso com a Miriam e nós descobrimos que a Miriam é autêntica. Ela deixa à mostra o seu lado verdadeiro. Agora nós vamos descobrir se a Fernanda, ela usa o eu social, essa máscara ou não. E através da franja, através do caimento frontal, nós percebemos isso. Então o que vai acontecer? Eu vou pedir para a Fernanda focar em um ponto de fixação. Ela vai olhar esse ponto e eu vou fazer algumas perguntas para ela. E através dessas perguntas que eu vou fazer para a Fernanda, eu vou descobrir se ela usa a franja para o lado verdadeiro ou o lado falso e depois eu faço a aplicação. Na sua casa você pode fazer isso. Acompanhe o que eu vou fazer com a Fernanda e faça aí na sua casa e descubra se você usa o lado verdadeiro ou o lado falso. Depois eu explico o que seria isso. Tá. Ok? Então você segura aqui para mim, Fernanda, para falar. Pessoal, então o que acontece? Você vai fixar em um ponto lá na parede, você vai colocar a sua mão, como eu estou fazendo aqui agora, com os dois olhos abertos, você vai enxergar aquele ponto de fixação dentro desse triângulo. E você vai acompanhar o que eu vou fazer com a Fernanda aqui agora, tá bom? Então a Fernanda vai fazer isso para mim. Fernanda, pode fazer. E eu vou utilizar o seu celular para fazer o que eu tenho que fazer, tá bom? Você está enxergando aquele ponto de fixação com os dois olhos abertos nessa posição? Está enxergando. Você não vai mudar a posição da sua mão, nem vai fechar nenhum olho e nem vai mudar a posição da sua cabeça. E eu vou tampar um dos seus olhos, você vai responder o que eu vou perguntar, tá bom? Está enxergando lá? Está enxergando? Ok, gente, olha só, ela está enxergando com o olho em que a franja dela está jogada e não está enxergando com a parte do olho que está sem a franja, ou seja, o cabelo está jogado ao lado contrário. Pode abraçar sua mão. Olha só que interessante, pessoal. Ela usa o cabelo aqui. Quando eu tampei esse lado aqui, perguntei se ela enxergava, ela falou que não. Quando eu coloquei aqui, ela falou que enxergava. Foi isso, Fernanda? Foi isso. Ou seja, o lado verdadeiro dela é o lado direito, o lado que ela usa a franja. O lado falso, o lado esquerdo, o lado que está aberto. Ou seja, a Fernanda, ela usa esse recurso do eu social para conviver em sociedade. Ou seja, a Fernanda deve ser uma menina tímida, uma pessoa mais retraída, então ela vê a necessidade de se esconder um pouquinho atrás do cabelo. Isso não quer dizer que ela seja falsa ou que seja ruim. Isso quer dizer que ela usa esse recurso que todo mundo praticamente usa para ser aceita na sociedade. Tem a Fernanda, que é filha da Sandra. Tem a Fernanda, que agora é minha amiga e cliente, né, Fernanda? Tem a Fernanda, que é amiga da Miriam. E tem a Fernanda, que está aqui como modelo, Para cada situação, ela tem que parecer uma certa pessoa. Ou seja, com a mãe dela, ela tem um certo relacionamento, comigo é outro. Então, é diferente. Então, ela usa um recurso de esconder o lado verdadeiro e deixar à mostra somente o lado falso, entre aspas. É só para você entender. Não quer dizer que ela seja falsa. Ela só usa o recurso da franja, mostrando somente o lado que não é real. Ou seja, é o convívio social, a sociedade exige isso da gente. E analisando o rosto da Fernanda, pessoal, vamos voltar aqui. A Fernanda, ela não pode ter franja. A Fernanda é linda, mas não pode ter franja. Por que a Fernanda não pode ter franja? Vou até virar um pouquinho ela de perfil para vocês visualizarem. A Fernanda, ela tem um nascimento depois da curvatura craniana, muito pouco, mas o nascimento já faz a curva. Depois que faz a curva, é que nasce o cabelo. Então a Fernanda não poderia ter uma franja mais curta, porque essa franja nunca iria existir, ela não vai aparecer. Então o ideal é que ela realmente tenha uma franja longa.
ok? Então essas são as informações e não deixe de fazer isso na sua casa. Faça esse teste e descubra se você usa o lado verdadeiro ou o lado falso à amostra. Se você usa o lado verdadeiro à amostra, parabéns, você é muito autêntica, só que tem uma ressalva. Será que vale a pena ser tão verdadeira na sociedade? Será que vale a pena ser tão verdadeiro para todo mundo? Talvez fazer o uso desse recurso do eu social seja uma boa em alguns momentos, tá ok? Bom, pessoal, então nós vimos um pouquinho do visagismo aí, vimos que a arte de criar uma imagem pessoal de acordo com a característica física de cada pessoa. Então nós demos uma pincelada, uma breve estudo aí sobre as fisionomias, né, e sobre o perfil. Logicamente, visagismo tem muito mais coisa, mas eu gostaria de falar um pouquinho também de cor, porque eu gosto muito de cor, né? E olha só, eu reservei algumas imagens aqui para você tirar algumas ideias. Nós falamos no programa passado sobre contraste, médio, baixo e alto contraste. E nós falamos que o ideal é você trabalhar com médio contraste. Olha só que interessante. Aqui nós temos uma imagem do antes e do depois. Isso é imagem de internet, pessoal. O que acontece? Aqui é o antes, aqui o depois, mas sinceramente, em nenhum dos dois a modelo está valorizada. Por quê? Trabalhou com baixo contraste. O baixo contraste, infelizmente, deixa a pessoa encardida. Não valoriza. Nós temos que colocar um contraste do cabelo com a pele. O cabelo é a moldura, lembra disso? Então aqui é uma cor muito bonita, um corte muito bonito, a garota é linda, mas infelizmente o profissional que fez esse cabelo, infelizmente apagou a menina, ou seja, não valorizou. Então toma muito cuidado se você tem a pele morena, cuidado com a cor que você aplica. Em pessoas morenas, nós podemos trabalhar sim, ombre hair, né, a parte das pontas mais claras, mas precisamos ter um contraste aí em torno do rosto. Se a pessoa quer uma cor monocromática, trabalhar com cor mais escura, para dar um contraste aí. Outro detalhe também que pega muito e sempre pergunta: Assis, eu quero ficar loira, mas eu tenho a sobrancelha muito escura. Aí a pergunta é: eu devo clarear a sobrancelha se eu clareio o cabelo? Nós separamos duas fotos da Grazi Massafera, ela loira e morena. Detalhe, a sobrancelha continua da mesma cor, tanto loira como morena. Olha só. O que é a dica, pessoal? Se você quer manter a sobrancelha escura, trabalhe com a raiz mais esfumada, com efeito 3D que nós falamos. Pode ficar super loira, uma loira perfeita, porém nós precisamos ter contraste para valorizar com a sobrancelha, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Finalizar com essa imagem aí. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Isso quem falou foi o Confúcio, né? Muito interessante. Essa frase revela o poder da comunicação através da imagem, pois a reação de quem olha é meramente emocional. O visagismo é uma ferramenta para nós quando conhecemos e dominamos essa técnica, uma imagem adequada para cada cliente. Então, se você deseja trabalhar a sua imagem de forma adequada, procure um profissional capacitado, de preferência um profissional visagista, e você perceberá a harmonia na sua imagem e o poder que você tem como mulher, tá ok? E nós estamos aqui à disposição. Forte abraço. Muito bem, eu espero que vocês tenham amado esse programa, né? Com a Adriana Góes falando de toda a reformulação do Clube de Campo Fernão Dias. E agora essa aula com esse mega profissional, essa pessoa espetacular, na qual eu realmente confio meu cabelo há muitos anos. Sou fiel, tá? Então eu vou me despedindo, agradecendo, é claro, a Assis Rodrigues e a Fernanda, que esteve aqui com a gente como modelo. Um beijo carinhoso, até o próximo programa, agora com Miriam Moraes, pela Rede América. Tchau, tchau.